Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos e hoje eu quero tratar para vocês alguns princípios de animação que ajudam você a projetar o jogo melhor e você na hora de avaliar também o seu jogo, você vai pegar muito essa característica e vai perceber algumas coisas que são muito interessantes para ajudar o jogador, tá certo? Então, ó, redes sociais abaixo do Fábrica para você acompanhar e saber das novidades, tá certo? Gente, a animação, não preciso nem falar nela, é super importante no jogo. A gente vai trabalhar com sprite, vai trabalhar com animação 3D também, rig, bones e toda aquela coisa. É fundamental porque a gente trabalha com coisas em movimento, que o jogador vai controlar ou que o jogador vai ver acontecendo no momento. Então a animação ela tem um papel fundamental e tem alguns princípios de algumas boas práticas de animação que são interessantes. Eu trazer algumas delas para vocês aqui. Não vou trazer todas, tá, gente, porque são uma série de princípios. Até no final eu vou deixar uma dica para vocês bem bacana de material que aprofunda muito esse tema, tá, para vocês. E que basicamente algumas delas eu trago para vocês entenderem já um pouco dessa importância, do quão importante é a gente se ligar, avaliar isso na hora dos nossos jogos, porque isso vai ajudar muito o jogador a ter algumas informações, algumas ações, alguns feedbacks para ajudar ele a jogar, tá certo? Inclusive alguns desses princípios, gente, são coisas muito relacionadas ao polimento, né? Para quem não sabe, o polimento é aquele acabamento todo que a gente dá pro jogo, basicamente, para ter mais imersão, para ter mais realismo, vamos dizer assim, né? Então quando você vê aquele jogo que, por exemplo, o personagem está andando lá e aí sai uma fumacinha, por exemplo, né, para indicar que ele está caminhando ali e você vê um barulho de som ainda trotando, né? Isso aí já é um polimento que está tendo, tá dando aquela sensação mais real, né, de que aquilo está acontecendo. Ou o personagem cai e tu sente que ele caiu, né? Tanto de forma na animação, no áudio, mas também de forma tátil, jogando aqui, tu sente que tem um impacto, né? Teve uma sensação de impacto. É muito tátil, né? A questão do polimento também, não é só visual e sonora, né? Então, e tudo isso traz mais experiência. Porque se a gente não tivesse polimento nenhum, gente, basicamente a gente teria um monte de cubo no jogo e seria isso, né? Basicamente, entendeu? O polimento eu sempre costumo dizer que às vezes, isso até os autores falam também, né? Mas eu concordo plenamente. Quando você não tem polimento no jogo, basicamente parece que até vocês às vezes conseguem até jogar um jogo que não tem tanto polimento assim. Só que parece que tá faltando alguma coisa, sabe? E tu não sabe o porquê. Agora, quando tá ali o polimento, tu sente que a experiência tá mais completa. Ela tá mais bacana. Porque ele não é tangível, né? Então por isso que a gente consegue só sentir essa experiência. Mas não necessariamente pegar, ver, observar melhor, né? E isso tudo, gente, se trata de experiência de jogo, né? E isso é um papel do game designer, que até, inclusive, esse é um ponto que eu falo muito forte lá no e-book gratuito, Os Segredos para Games Viciantes, que se tu não baixou ainda, baixa que é de graça, para te aprender um pouco mais sobre o projeto de jogos, tá certo? Então vamos a alguns princípios aí de animação que eu acho interessantes, que ajudam bastante o jogador, né? O primeiro deles que eu quero trazer para vocês, gente, é o esticar e comprimir. O exemplo mais comum que vocês vão ver aí na internet é da bola, né? A bola que quica, né? E aí você consegue ver toda a flexibilidade dessa bola, né? Que ela tem ali. E ela se comprime, né? Quando cai ao chão, né? Pra dar a sensação de que teve um impacto, né? Que teve ali a queda dela ali, né? Isso é muito comum nesse tipo de modelo. Você consegue perceber o volume dela se espalhando pros lados, né? Porque ela sofreu aquele impacto de abaixar. Então isso é muito característico desse tipo de animação. Você basicamente consegue ver o peso, bem o peso e a flexibilidade desse objeto também, né? Então aqui eu trago um exemplo, por exemplo, aplicado em jogos tipo no Mario. No Mario tem muito isso, né? Tu pisou num gomba, pisa no inimigo. Às vezes ele tem essa sensação de ter um pouco desse princípio aplicado ali para dar um feedback pro jogador. Dizer assim, ó, tu conseguiu esmagar, tu conseguiu causar um dano, né? Então isso é muito legal, mas não é exclusivo do Mario não. Tem vários jogos que usam isso. Até jogos, por exemplo, como Castle of Illusion, que tu cai lá numa gelatina e a gelatina cria aquela sensação de que o volume se espalhou mais, daí tem flexibilidade ali, o objeto por isso, né? Então tudo isso é uma forma de passar mais sensação, mais polimento para aquilo ali, para dar mais realismo de que aquilo é uma gelatina, que aquilo você esmagou de fato, de aquilo tem um volume que se espalhou, né? Então é muito nessa pegada aí, esse princípio de animação. Um outro bem interessante também é a antecipação, que basicamente é isso, antecipar uma ação sendo feita. Vocês viram aí na thumbnail, né, eu jogando uma Pokébola, né, e fazendo todo esse efeito aqui, ó, de jogar. Isso é uma antecipação, eu estou antecipando a ação, que eu vou jogar uma Pokébola, certo? Esse é o princípio de antecipação. Vou até aí para vocês um exemplo do Mario, do Super Mario, né, aí do chefão, né, do Bowser, que antes de o Bowser jogar a bola, o que que ele faz? Ele faz esse movimento aqui, ó, vou baixar aqui um pouquinho para vocês verem. Ele pega a bola aqui, ó, e faz isso aqui, ó, se estica assim e tchum, e joga a bola. Isso é antecipação. Porque imagina se ele só jogasse a bola assim, tchum, né? Cara, como é que o jogador ia ter tempo de reação para perceber isso e desviar, né, do ataque do Bowser? Entende? Então a antecipação aí, além de reforçar mais a ação do nosso personagem, ela está antecipando essa ação. O que é importante para o jogador, né? Porque ele tem tempo daí de desviar,
de conseguir fazer alguma coisa. Então ajuda o jogador nesse sentido, tá certo? Então olha a importância da antecipação aí para vocês. O outro também bem importante princípio de animação são os arcos, os movimentos em arcos. Inclusive até na parte de game feel, é falado sobre movimentos em arcos como um princípio importante de game feel, né? Que é para a parte de sensações, né? Realmente de melhorar a experiência, o polimento também, né? E quando você tem um movimento em arco, gente, ele ocorre de maneira fluida, né? Então, geralmente, os movimentos em arcos, eles fazem isso aqui, ó. Eles fazem um arco mesmo, ó. Eles são assim, ó. Eles são em arco. Quando você tem um movimento que é em arco, ele fica assim. Ele fica uma coisa meio travada, meio reta. Fica falso, tá? Se você procurar na internet por movimentos em arco, você vai ver que o movimento que não é em arco, ele não segue um arco, assim, ó. E isso aí na animação soa como fake, soa como falso, não soa como não natural, tá? Quando você não tem um movimento em arco. Um exemplo de movimento em arco que eu dou pra vocês é no Street Fighter aí, né? Então, por exemplo, quando vai dar um Shoryuken, né? Pode ver que o movimento do Shoryuken, ele é um movimento em arco. Por quê? Para dar mais fluidez, para passar mais essa sensação. Se ele não fosse em arco, fosse uma coisa mais assim, uma linha quadrada, vamos dizer assim, ó, um ângulo reto, fazendo, né? Uma reta assim, depois subisse. Ia ficar muito estranho isso. E aí, fazendo arco, fica muito mais fluido. A animação fica muito mais natural também. Fica muito mais bacana de se ver, de apreciar, porque nada mais é, gente, que no Street Fighter nada mais é que isso, né? Quando você tem ali o movimento, o fogo, aqueles efeitos, né? O impacto quando cai o chão, o fogo, nada mais é que um polimento que torna toda a experiência interessante, e o movimento em arco ajuda bastante nisso também. Inclusive essa parte de animação, um pouco desses princípios, eu trabalho lá no curso Game Designer Eye, que é o meu curso de análise de jogos, para que você consiga enxergar como um game designer, como projetista de jogos, quando for jogar os seus jogos e fazer os seus jogos também, né? O quão importante é você perceber isso e poder analisar e dizer, ó, melhor aqui, vamos fazer diferente isso, porque senão você não está orientando o jogador da melhor forma. Então é muito bacana, no Game Design eu trabalho bastante essa parte. Um outro princípio de animação bem interessante, que dá bastante ênfase, né, para a ação que está sendo feita, para a expressão que está sendo trabalhada, é o exagero, né? Você exagerar na expressão é muito interessante. O Cuphead, até porque veio de origem das animações ali da época, década de 30, se não me engano, né? Ele tem muito essa característica, ele abusa muito dessa característica. Então você vai vendo aí na cena que eu tô mostrando pra vocês, que basicamente eles têm as expressões bem, né? Não é uma expressão assim só de feliz, de assustado, né? Não, a cara tá bem esticada, os olhos bem esbugalhados. Até um deles até soltou o canudinho lá em cima, né? Então isso tudo torna muito mais expressiva a reação que eles estão tendo ali. E é um exagero, claro, né? Com certeza. Ou então em desenho animado mesmo, né? Quando você tem aquela expressão que a cabeça fica grande assim, né? Ah, em anime tem muito isso, né? Anime, né? Tem muito isso, cresce a cabeça assim, quando, né? Ou então, tipo, sai todo o corpo e fica a cabeça só, né? Porque quando ele tá fugindo, por exemplo. Então tudo isso é exagero. E claro que dá muito mais ênfase para a situação que tá ocorrendo ali. Isso fica muito bem bacana, muito legal. Dá mais expressividade pro que tá acontecendo na cena. Então é muito legal trabalhar esse princípio. E ajuda muito a entender muito o que tá acontecendo ali no jogo também. E já dá o joinha aí se curtiu o vídeo, se tá curtindo esse vídeo, que é bastante bacana pra gente continuar a divulgar o nosso trabalho, tá bom? E claro, gente, que também existem outros princípios de animação. Eu citei alguns aqui só para provocar vocês pro tema e para que vocês percebam um pouco da importância de avaliar a animação como game designer, né? Porque eu não vou ser o artista que vai fazer a animação, mas é importante eu saber algumas noções porque ajudam na experiência, a melhorar a experiência, pro feedback, por aí vai. Então é importante a gente ter um pouco de noção, até para a gente conversar com os animadores e poder ter uma melhor orientação nesse processo. E para quem quer se aprofundar mais sobre o tema, quer ir mais a fundo nisso, tem um livro muito legal, que é esse aqui, ó. É o Manual de Animação em português, mas em inglês é Animator Survival Kit, uma coisa assim, né? Mas como tem em português, ó, então vale a pena para quem quiser se aprofundar nesse aí, é do Richard Williams. Muito bom, um livro super ilustrado, bacana, muito lindo também, mas que tem informações valiosíssimas. Certo, pessoal, espero que você tenha curtido esse vídeo então, dá o joinha aí, curte, compartilha, faz tudo o que tem que fazer, se inscreve no canal também, tá bom? E deixa aí embaixo nos comentários se você conhecia esses princípios de animação, se você usa esses princípios de animação, comenta que é bem legal. Outros princípios de animação também cita aí, e alguns exemplos de utilização bem importantes também para ajudar o jogador, né? Também é bem legal, bota aí embaixo que também a gente troca uma ideia, tá bom? Tchau pra vocês então, e até nos próximos vídeos do canal do Fábrica de Jogos, tá certo? Valeu, abraço!